um pouquinho, só para ler a palavra. Vamos ler a palavra. Quem tem Bíblia aí já pode falar, pode ficar do lado de alguém que não tem. Eu queria, uma palavra que o Senhor colocou, aliás, o Senhor colocou muitas palavras no meu coração, mas eu quero ser bem breve, mais exato nas coisas que eu vou falar. É uma coisa que vocês já sabem e conhecem. Se encontra no livro de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 16. João, capítulo 16. Tá? Versículos. Diz assim. Diz assim. 16? Sim. 16 versículos. Aleluia. Amém? Tá. Versículos 7 para frente. Aleluia. João capítulo 16, versículos 7 para frente. Diz assim a palavra de Deus: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Tá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Em outras pessoas está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Está falando do futuro. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Até aqui, só queridos. Amém. Pode se aceitar por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Lembro-me bem claro quando cheguei a Jesus, estava me lembrando, era uma igreja muito mais pequena que isso aqui. Eu comecei em Colombo, em Curitiba, e a minha pastora era uma mulher negra, de raça de cor negra. Era uma mulher assim, que tinha saído de um câncer, era quase careca ela. E por pouco de vergonha, porque as mulheres, a vaidade das mulheres é o cabelo, né? As mulheres têm um cabelo bonito. Né? A Bíblia fala sobre o véu, né? Algumas congregações, algumas igrejas usam isso. Mas ela tinha um cabelão grande, e quando ela pegou câncer, ela ficou quase careca. E para uma mulher, toda mulher tem um pouco de vaidade. Eu percebo, porque a minha esposa, por exemplo, todas as mulheres eu vejo, elas se ajeitam quando vão sair. Na verdade, demora mais que um homem. Não é verdade? Sim. O homem é mais prático, ele joga os sapatos, coloca, e às vezes até uma camisa que já está meio suada, a gente já coloca até. Mas a mulher ela já pensa mais. Ela é mais vaidosa, ela coloca tudo certinho, ela que tem que passar, ela tem que fazer o cabelo, tem que tomar o banho. A mulher, essa é a natureza da mulher. Então eu me lembro bem claro que quando ela chegou, ela usava um lenço assim, amarrava assim. E ela era uma mulher de olho muito grande. E a dentadura de raça negra é toda branca. Não sei se vocês percebem isso, era branca, olhos bonitos, bem feitos. E quando conheci ela, ela estava assim. Eu entrei na casa dela, morava num ranchinho. Hoje é um palacete. Você vê, era um ranchinho com arame farpado e tinha umas estacas, e parecia um ranchinho lá da roça. Não sei quem morou na roça já. Eu já morei na roça, eu já trabalhei na roça. Quando entrei no Brasil, eu não sou brasileiro. Entrei no Brasil, eu trabalhei na roça, pegando facão, capim. Eu nasci na cidade, vim de outro país, mas eu tive que trabalhar na roça. Eu trabalhei na lavoura.
Aprendi a pegar um facão, uma foice, fiz calo nas minhas mãos. Eu era menino da cidade e nunca tinha pegado trabalho pesado. Tive que aprender isso, porque esse era o único trabalho que tinha. E então quando eu cheguei, ele estava lá, e eu me lembro que ela chegou, entrei pela porta, e quem me levou foi um irmão, um polaco, chama-se Paulo, era um polonês. Aqui tem muita raça de polonês, era um polaco, e de repente ele disse assim, ele me pegou quase à força, me pegou pelo braço, vamos irmão, essa mulher é um vaso, é uma serva de Deus, é uma pastora, uma serva muito usada. Eu falei, não quero conversar com gente usada, eu quero só seguir meu rumo, ir a dormir. Era 3:30 da manhã, tínhamos começado a orar desde as 6 da tarde, e às 3:30 era no monte, eu estava cheio de carvão, sabe? Aquele tempo usava camiseta branca, calça jeans, e fomos para o monte. Era um inverno muito frio lá em Colombo, no Jardim Ana Rosa, lembro disso. E Deus estava me trazendo memória isso. E eu estava cheio de quê? Tinha queimado a roça, sabe? Queimam, aqui também devem queimar. Queimaram assim o capoeirão, a mata. E então eu me lembro que eram as primeiras vezes que ia para o monte, e eu tive uma experiência, eu fui arrebatado, e eu rolava no chão. Talvez você nunca vai entender isso, porque talvez você vai para a igreja, e você ora normal, você ora, pede um carro, pede o trabalho, pede pelo teu pai, mas você talvez não teve uma experiência maior. Mas esse é o tema porque eu vou falar do Espírito Santo. E aquele tempo eu era novato, eu era da igreja, eu me lembro da igreja quadrangular, da igreja do balão, parecia um circo, era muito gigante assim. E do Canadá, uns irmãos da igreja quadrangular do Canadá tinham mandado essa lona gigante para o Brasil, para Curitiba, lá na rua Schiller, bem um lugar bacana de Curitiba. E eu servia Jesus naquela igreja, era novato. Mas aí aconteceu, eu queria orar no monte, porque as pessoas diziam que no monte se acendia, havia uns gravetos. Não sei quem já foi no monte, aqui alguém já foi no monte? Já viu a glória de Deus? Acenderam Glória a Deus. As estrelinhas, e também você vê o poder de Deus, como também você vê o quê? Os demônios. Porque havia no meio do capoeirão, você sabe o que é capoeira? Na primeira derrubada que nasce o capoeirão. Você sentia aquele barulho dos demônios quebrando o mato. E as pessoas se assustavam naquele tempo. Mas que é isso? Mas naquele tempo eu estava querendo ir para o monte, porque me contavam tantas histórias. E de repente eu não acreditava nisso. Eu falei assim, se isso é real, então eu vou experimentar. Eu quero saber se isso é real. E eu fui. E eu jejuei, me lembro, eu jejuei uma semana inteira, meio-dia. E eu falei, Jesus, tu realmente, isso que teus filhos falaram, será que é exagero ou é verdade? Se é exagero, eu vou saber. Mas se é verdade, eu quero receber. E então eu fui no monte, eu me lembro, eu sempre era mochileiro, sempre me via de mochila, andava sempre com a minha mochila, porque eu trabalhava, era letrista, fazia desenhos. E então eu fui para Colombo. E aí tinha uma irmã da igreja quadrangular chamada Judite, e ela me disse assim, ela era estudante lá do ITQ, ela se preparava para ser pastora missionária, porque esse curso é de 5 anos lá em Curitiba. E eu conheci ela evangelizando na madrugada, e ela me disse, vai lá para o monte, lá se acende e tudo, e eu fui. Eu me lembro que eu fui sozinho, e entrei lá dentro, e eu comecei a orar. Eu era já batizado com o Espírito Santo, orava muito tempo em línguas. E eu não sabia a maravilha que era orar em línguas. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levantem a mão. Você não é batizado com o Espírito Santo? Eu era batizado com o Espírito Santo. E eu, por não saber orar, era deficiente. Não digo batizado nas águas. Que não fale línguas estranhas aqui. Glória a Deus. Tá? Então daí, porque na igreja onde eu comecei, fiquei só um mês só, foi na Igreja Universal. Sabe o que eles diziam para nós? Sabe o que eles afirmavam? Que quem não falava línguas não era filho, era enteado. Tu já imagina que ia ser enteado? Quem já foi enteado aqui? Quem já teve madrastra? Ou você não teve, talvez você teve teus pais. Mas quem vem na tua mente quando você diz o que é um enteado? O enteado não é o filho do pai, é um filho como adotivo. E ele normalmente, pelas novelas e pela história, sabemos que enteado, ele não é amado como um filho. Sim ou não? Então eu, quando cheguei ali,
Eu lembro que nós íamos na igreja, eu fiquei só um mês. Jesus me alcançou na Igreja Universal. E veja, então eles falavam, tinha a busca do Espírito Santo. Sabe quando eles buscavam o Espírito Santo? Ficavam cantando e adorando, muitas vezes em pé, muitas vezes sentados, mas não tinha conversa. Todo mundo ficava adorando a Deus. E você via a falta de entendimento, porque eu cheguei cru à igreja. Então a gente não sabia adorar, não havia tempo de ensinar a palavra, não havia nenhum tempo de poder trazer um conhecimento, porque as pessoas chegavam em estado cru, dizer assim, de uma forma mais rudimentar falando, chegavam sem sabedoria, chegavam a primeira vez como eu cheguei. E a única coisa que eu via que eles falavam, diziam aleluia e glória a Deus. Certo? E então eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu não estava conforme com isso. Aconteceu, eu fui batizado aos 10 dias, e pouco tempo passou mais umas semanas e saí da Igreja Universal. E fui parar naquele monte onde eu queria ver. E eu falava em línguas. E como eu não tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento com esta palavra, eu era limitado no conhecimento. E então o que eu fiz? Falaram do monte, então eu fui lá. Eu lembro que era assim, esse frio como você vê aqui. Curitiba é serra. Quem já conhece Curitiba? Conhece Curitiba aqui? Quem já esteve em Colombo? O irmão conhece, né? Colombo é serra. É alto, então é frio. E aquele tempo eu era mais novo e eu queria essa sede. Me levou de tarde. E eu subi aquele monte, um monte estava uns 600 metros, tinha assim, uns 300 metros, subi. E no meio do mato fui me arranhei um pouco, estava de camiseta branca, estava de jeans e subi. E eu lembro que comecei a orar e Deus dizia assim, comecei a andar e estava aquela roça queimada. É o único clarão que eu achei para que eu podia orar. E comecei a orar. Chegou um tempo, irmão, me ajoelhei. Aquele tempo eu não orava como hoje em pé. Eu achava que a única forma que Deus podia me usar era orando de joelhos. Eu achava que estar de joelhos era a única forma de orar, porque na igreja nos diziam que quem orasse de joelhos realmente temia a Deus. Mas isso era somente uma tradição. Porque depois que hoje eu conheço a Deus, depois que eu comecei a entender a Bíblia, há 5 formas de orar. Você não vai ficar 2, 3 horas orando de joelhos? Os joelhos podem doer, sim. Aí o desconforto. E então Deus me foi ensinando. Por exemplo, Isaías orou de quê? De costado. Ora do lado direito, colocou tijolos. Ora do lado esquerdo, colocou tijolos. Ezequiel, Jeremias orou de barriga deitado no chão. Outra posição. Os apóstolos oravam de joelhos. De joelhos normalmente assim. E outros oravam com a boca no ou assim, reverência. Então quero que você compreenda isto. Eu achava que só de joelhos que eu podia orar. Mas não sabia também que eu podia orar andando. Quando fui no monte, eu orava com um cajado e orávamos andando. Para vencer o sono na madrugada. Para vencer o sono. Muitas vezes estava em casa, muitas vezes estava morando num apartamento. Eu tinha que orar para vencer o sono, porque trabalhava até tarde, fazia zerão. E eu orava para não dormir, para não... Se eu me prostrasse de joelhos, certamente ia ter aquele relaxo, assim, ia me relaxar meu corpo. E então ia me vencer o quê? O sono. Então eu tinha que andar com o cajado. E usava um cabo de vassoura. Tirava o cabo de vassoura da minha casa, que eu varria, limpava o apartamento e começava a bater. Tum, tum, tum. E andava. Outra posição. Outra posição é estar de costas. Outra posição é estar sentado. Está na Bíblia isto. Naquele tempo eu orava de joelhos. Eu me lembro que eu fiquei com a boca no fogo. Eu fiquei orando. Era tanta sede que eu tinha naquele monte. De repente eu me lembro que, como que saí do corpo. Eu fiquei orando em línguas. Quero te dizer isso. Talvez você vai se estranhar com isso. Talvez quem é batizado com o Espírito Santo ainda não experimentou isso. Ainda não experimentou isso. Talvez você já esteve na igreja há muitos anos e não tem falado isso. Então você fala isso. Você fala que hoje, o que me preocupa hoje nas igrejas, que já trabalhei muitos anos na igreja, trabalhei até com pastores, com presbíteros, com pessoas que já têm um comando dentro da igreja.
E o que me preocupa é que hoje não se exige às pessoas e não se dá ênfase a que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. E aí dirão, mas pastor, porque a Bíblia disse, você vai usar a própria Bíblia, a Bíblia disse que não todos falam em línguas, não todos têm o dom de revelação, não todos têm o dom de profecia. Talvez você já frequentou a igreja, você sabe, você viu isso. Mas veja, aquele tempo lá, estou falando de muitos 25 anos atrás, isso aqui não se falava. Porque na igreja a primeira coisa que a pessoa era batizada nas águas, ele passava lá por um grupo, e todos assim eram batizados, 30, 40 ou 50, eram levados para um lugar, e lá tomavam um nome e disse assim, você vai vir tal dia no culto na busca do Espírito Santo. E aí você não sabia orar, não sabia, muitos vinham do catolicismo, muitos vinham de outras religiões, outros vinham da macumba. A única coisa que se eles mandavam era relaxar, levantar as mãos e dizer assim, aleluia, glória, glória, santo, santo, santo. E eu dizia, mas que coisa, parece uma fórmula. É uma fórmula servir a Deus. E muitos que questionavam, muitos outros que não concordavam com isso, questionavam e diziam assim, mas Deus não pode ser uma fórmula, porque é algo espontâneo, algo que vem. Só que anos de prática, e anos de praia, anos de caminhar com Deus, e anos de investigar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Uma vez levemos, estou saindo um pouquinho do tema, mas já vou voltar. Estamos falando com a pastora negra. E daí o que acontece? Levei um tempo, uns marginais, uns bandidos, levei para o monte. Levei bandidos, sabe que bandido? Maconheiro, que não conhecia Jesus, saiu da bandidagem. Levei no monte. E eu disse, Senhor, o que eu vou fazer com esses bandidos? E eles falaram, irmão, me falavam. Eles aprenderam mal, dizer, Pai do Senhor, glória a Deus, Pai do Senhor, só falavam isso. E falavam muito palavrão, e falavam muita coisa errada. Tu já pode perceber, quem já teve um amigo bandido, ou já viu alguns bandidos aí? Sim. Maconheiro, já viu? De 50 palavras, 100 são tudo palavrão. É assim ou não? Sim. E falam só coisa, e falam, nossa, e falam daí, nossa, e sai um palavrão, nossa, e usar outro palavrão. E aí de repente ele veio e disse, Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? E o Senhor me disse, sabe o que o Senhor me disse? Pega o cajado, faz eles dar volta. Sim, Senhor. E manda eles dizer, glória, glória, santo, santo. Porque eles não sabem o quê? Não sabem expressar palavras de adoração, não sabem, e até mesmo homens, pessoas que estão na igreja, que já frequentaram a igreja, por falta do ensino e por falta da ênfase de ensinar tecnicamente, ensinar o conteúdo da palavra, as pessoas só sabem pedir, não é verdade? Sim. Quando nós chegamos na presidência, o que nós chegamos? Chegamos metralhando, né? Senhor, abençoa meu cachorro, abençoa meu periquito, lá Senhor, cura a insônia do meu pai, Senhor, abre uma porta para meu tio, Senhor, trabalha lá na vida do meu irmão que estava nas drogas, Senhor, pedimos e metralhamos sua competição. Isso trazemos da religião católica. E esta igreja, estava falando esse dia, esta igreja se chama casa de quê? Adoração. E hoje eu entendi, eu também era igual a você. Eu quando chegava a Deus, sabia, só metralhava, não dizia nem, Senhor, boa noite, boa tarde, e a Senhor, trabalha, me dá um emprego, Senhor salva minha mãe, Senhor alcança meu pai, Senhor alcança meu amigo que eu conheci, que está nas drogas, liberta. Eu não dava nem tempo para ele me apresentar ou para me chegar a Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Já pensou se você tivesse um relacionamento com alguém? Você, por exemplo, como marido, esposo e marido. Ele só usasse você para te pedir. Nunca te desse carinho. Ou vice-versa. Ela, como esposa, te usasse só para me dar o nosso filho precisa roupa, dinheiro. Eu preciso de ir para o mercado, dinheiro. Mas ela nunca te demonstrasse teu carinho, nunca tivesse um relacionamento de amor contigo. Seria legal? Seria legal? Lembra quando você está com teu filho, com teu fofo, o que você faz? Você bota no teu colo e esfrega o quê? A pancinha dela, as posadeiras. Esfrega aqui também. A mulher deita no teu colo e dá beijo no pescoço, abraça, né?
É assim ou não? E é isso que nós não entendemos. O que é a oração? Então, quando eu entrei a orar, eu não sabia orar, eu só orava em línguas. E eu não sabia todos esses processos que hoje eu entendi. Coisa que você precisa aprender. E subi naquele monte, eu lembro que estava orando em línguas. Orando em línguas, de repente chegou um momento, umas 3 horas, eu saí como que saí do meu corpo. Eu saí do meu corpo, estava sozinho no meio daquele matagal. E eu me lembro que corria, era como... Quem já se embriagou ou fumou droga aqui? Levante a mão. Já viu a gente fala dos maconheiros, das pessoas que fumam, quando entram em quê? Saem em alucinações. E então eu me lembro que estava de joelhos assim, com a boca no pó. Levou um momento em que parece que saí do meu corpo. E eu me via como se estivesse bêbado, drogado, e corria, e pulava, e ria, e pulava, e ria, e rolava no chão. E eu estava de camiseta branca, aquela cor, camiseta branca e um calça jeans. E aquela roça tinha sido queimada. Imagina de camiseta branca, eu rolando no chão, eu pulando, eu dando cambalhotas ali, e rindo, eu sozinho naquela roça gigante ali. Só que não sentia frio mais. Estava de camiseta só de manga curta. Era um frio como esse. E não sentia frio. E eu suava. E era uma alegria tremenda. Era um êxtase, sentia. E olhava para o monte, olhava para a roça, via as sombras, e às vezes via luzes. E eu dizia, que é isso que estou vivendo? E de repente chegou um momento eu caí, como arrebatado, caí ali. Fiquei 3 horas aí desacordado, e quando eu levantei, por causa do frio. E daí vieram uns irmãos, foram me procurar, me encontraram ali, eu dando risada, rindo. E eu disse, o que aconteceu com o irmão? Está louco? O que aconteceu? Me levaram. E aí esse irmão Paulo me levou, onde essa mulher me levou aqui, e ela falou toda a minha vida. Pelo Espírito Santo ela falou nos países que eu estive, por onde eu andei, por qual era meu nome, falou tudo da minha vida. E até quando ela falou, ela era uma mulher negra de como é que chama, com aquele lenço amarrado, porque ela estava careca, e começou a falar toda a minha vida. Que estive na Suíça, estive no sul da Alemanha, que meu pai era japonês, e falou um monte de coisas. E quando ela falou aquilo, veja, eu era batizado com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, mas como que essa mulher sabe a minha vida? Falou nos lugares que eu morei, falou meu pai, falou nos países que eu estive. Como que ela sabe? E era uma mulher simplesinha, estava morando num ranchinho. Eu pensei até que ela era uma cumbeira. E então eu falei, Jesus, eu quero isso que ela tem. Falei, Jesus, eu quero isso que ela tem. Eu quero isso que ela tem. Se ela realmente serve a Deus, eu quero isso que ela tem. Eu quero isso que ela tem. Eu quero isso que ela... Aí as pessoas vinham naquele ranchinho, ele orava pelas pessoas, falava tudo o que ia acontecer na vida das pessoas, orava, curava, caía gente endemoniada. E eu falei, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Porque até hoje eu só falei em línguas, já fui quase arrebatado, mas eu quero saber isso que ela tem, eu quero ter. E aí sabe o que Deus disse para mim? Vai orar. Isso me levou a muita busca. Mas uma das coisas que Deus me disse, sobretudo, escuta aqui, não peça, adore. Mas eu adorava assim, cantava um hininho, glória, glória, daí eu só metralhava a competição. Cantava outro hininho, metralhava 1 hora de petição. Cantava outro hininho, era 50 minutos de petição. Eu não tinha tempo para adorar, eu só queria pedir. Agora eu quero que você traga isso para a tua realidade. Quando você se prostra, você analisa, estiver sozinha, analisa. Você consegue adorar? Quanto tempo? Eu nem sabia que era isso. Eu sempre pedia. E eu choro, eu me desafogo, eu sinto a angústia das minhas aflições, das pessoas, e eu choro, e eu peço para Deus. E aí eu digo para vocês, sabe o que o Senhor me disse? Adore, meu céu. Aí eu comecei a entrar na Bíblia e comecei a aprender a adorar. Aprendi a adorar.
aprendi a adorar. Hoje me passo mais tempo adorando. E eu lembro quando estive naquele monte, comecei a entrar e Deus começou a me dar alguns dons. E adorar. E adorar. Já não pedia nada. Não pedia, porque ela metralhava só de petição, falava das minhas aflições. Eu não estou dizendo que isso não seja parte da oração. Mas nós nos condicionamos, quando chegamos a Jesus, nos condicionamos somente a quê? A pedir. Somos filhos pidonchos. Mas quando a palavra vem aqui, quando o Espírito Santo me falou que devia adorar, e aí eu disse, Senhor, então, o que me ensinaram na igreja? E o que eu devo fazer? O Senhor me disse assim, que existe um descuido e uma análise e um olho clínico, muitas vezes do pastor, e as pessoas vêm, os pastores não podem obrigar as pessoas vêm, se congregam, entram na igreja, mas elas não querem aprender, elas querem só resolver seus problemas. Um carro, uma casa, e a grande parte vem pela dor. Por aflição, crise econômica, crise conjugal, enfermidades, problemas emocionais, problemas espirituais. Pedir. As pessoas não têm tempo. Tudo é fast food. Sabe o que é fast food? O que é? Resolva rápido para mim, Senhor. Eu estou precisando que resolva para mim. Resolve. Porque eu não tenho tempo para te adorar. Eles não querem adorar. Não querem trocar carinhos com Deus. Só que Deus, quando Ele chama a sua igreja, a pessoa quer ter vitória. No Salmo 139, Deus disse que Ele procura os adoradores. Não, antes que a palavra chegue a sua boca, Deus já sabe. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue na tua boca, que você pensa pronunciá-la, Deus já sabe. E a Bíblia também diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe. Como que eu provo isso? Porque quando eu cheguei naquela casa, aquela mulher nunca me viu na vida. E me disse toda a minha vida. Era uma serva cheia do Espírito Santo, sabia toda a minha vida. Certa vez estava lá em Curitiba e teve uma mulher morena, uma moça que estava indo para a balada, e eu estava saindo do trabalho, estava com minha mochila, estava num ligeirinho. Estava lá e de repente eu olho para a moça, eu estava sentado com ali, ela estava aqui na frente, no meio. E de repente o Senhor me disse, olha para essa moça, e ela estava de costas. E daí ela olhou e sorriu, pensou que eu estava querendo paquerar ela. Eu era solteiro esse tempo, mas eu não estava, eu estava só olhando, de repente ela olhou e eu fiz sorrir, então. E aí eu agachei minha cabeça e comecei a orar, e o percurso ainda era longo. De repente eu disse assim, eu digo, Senhor, o que eu quero, por que o Senhor me disse que olhe para essa moça? Sabe o que o Senhor me disse? Eu olhei assim, de repente o Senhor me disse, diga para ela, que no relacionamento que ela se encontra hoje, ela se desviou da igreja, ela saiu da igreja quadrangular. Ela se desviou por uma rebeldia, porque ela quer namorar, ela quer ter alguém que ame. E por esse desejo de ter alguém de namorar, porque ela é uma moça de 19 anos, está trabalhando, ela quer ter um relacionamento, só que ela não percebeu que esse relacionamento, quem está nela, o namorado dela é um laço, porque ela escolheu um tipo de boa pinta e do mundão. E o que vai acontecer? Diga para ela que ela volte para trás, que os pastores já falaram com ela, diga que ela volte e peça perdão, porque o que ela vai arrumar? Arrumou no mundo, e este homem vai enganar, vai ser um laço e vai fazer uma gravidez, e vai ser triste seu choro. Então quando eu saí, ela saiu desse, entrou no terminal do portão, eu saí de trás, moça, para, desculpa. Olha, se você está quadrangular, por que você me perguntou se eu está quadrangular assim? Moça, eu não tenho nada com tua vida. Mas você estava lá atrás, você estava aqui, eu sorri, sabe por quê? O Senhor me disse que você reflete no que você está fazendo. Porque Deus manda te dizer que você está arrumando dor para a tua cabeça. Porque no relacionamento que você entrou, você escolheu um homem do mundo. E esse tipo é um laço, é o servo de Satanás. E ele vai te engravidar, vai te deixar um filho. E ele vai te chutar, ele vai dizer que você vai te usar sexualmente e vai te enganar. Satanás usou esse laço porque você não está orando dentro da igreja e saiu em rebeldia da tua igreja, mas eu disse que ele te perdoa e volta para a igreja. Ele disse, foi embora. Passou 5 meses, voltei por ali.
Eu encontrei ela chorando. Sempre ia pegar o terminal do portal, encontrei lá, estava ela lá. Uma moça bonita, alta. E falei para ela, moça, desculpa. E começou a chorar. Eu não quero nem falar disso. Falei, mas volta para Jesus. Volta para Jesus, não faça isso. Jesus te ama, não volta para Jesus. Jesus não despreza aqui. Se você errou, Deus não te despreza por errar, Deus te perdoa. Deus é misericórdia, é amor, Ele te perdoa. Não é verdade, irmão? Não é verdade? Então, há coisas que Deus revela assim. Outra vez estava no ligeirinho, de repente uma senhora estava assim, os bancos estavam sentados, eu estava em pé, estava segurando aí. De repente, nisso aí, o Senhor me disse, olha para uma moça cabelo comprido, assim, estava sentada de jeans, com sua bolsa, era horário de pico, onde todas as pessoas vão para casa, 6 e pouco, e eu estava também indo para casa. De repente estava lá tudo apertado, estava cheio o ligeirinho. De repente disse, olha para ela, diga para ela que você vai olhar pela cabeça dela. Senhor, mas no ônibus, pai, no ônibus, no meio desse buco aí, eu falei assim, diga para ela. Aí eu falei assim, moça, assim, cheguei para ela, assim, está doendo sua cabeça? E ela falou para mim assim, não. Realmente não está doendo. Ai, está doendo. Já tomei até que. Como é que chama isso que tomam para dor de cabeça? Aspirina. Já tomei 2 aspirinas, não sai. Então eu falei, então eu vou orar para você. Todo mundo ficou me olhando assim, louco. Aí de repente, fecha teu olho por gentileza. Falei, está aqui apertadinho, papai. Orei, pus a mão, falei, sai em nome de Jesus. Ela começou a chorar. Disse que passou na hora. Disse que estava com dor de cabeça desde amanhã, no trabalho, desde meio-dia até a hora que ela saiu. Essas coisas Deus faz, Deus. Mas por que eu estou falando sobre este Espírito Santo? O Espírito Santo você já ouviu falar dele. Só que o que deve mudar na tua vida? Se você já foi igrejeiro, se você já conhece a palavra, se você já anda, dê tempo ao Senhor. Dê tempo ao Senhor. Porque veja, irmão, você pode professar Jesus, você pode conhecer Jesus, você pode ler a Bíblia. E isso não é nenhum problema. Sabe, não é nenhum problema. Você pode ter tido momentos que Deus usou pessoas dentro da igreja para revelar a tua vida, para te levar, dar mensagem poderosa. Você pode ter visto milagres na igreja, pode ter sabido de fatos que Deus fez através de homens de Deus. Mas não estou falando a esse ponto. Estou falando sobre aquele agente, o Deus vivo, porque a palavra diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Sabe por que hoje eu não consigo pensar eu não consigo entender porque muitas pessoas se desviam? Eu não consigo compreender porque pessoas que servem a Deus se esfriam, porque pessoas que servem a Deus, que caminham com Deus, estão com problemas. Sabe por quê? Porque a única coisa que te leva a estar em essa situação difícil, fora das provas, todos temos provações no campo material, em outras áreas, mas a única coisa que as pessoas têm esquecido e não conseguem entender, que é um relacionamento coerente com o Espírito Santo. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar frequentando a igreja sexta, sábado, domingo, os dias que a tua igreja tem culto, você pode estar frequentando. Mas eu te pergunto, eu faço uma pergunta para você, e quero que você se responda: como é teu relacionamento com o Espírito Santo? Ah, pastor, eu só sei pedir, eu peço, e daí eu me desafogo e vou embora. Mas você não ouve sua voz? Você não é tocado por Ele? Ele não sacode teu esqueleto? Ele não te injeta alguma coisa? O que você sente quando você dá carinho a teus filhos, a teu esposo? O que você sente? Sente prazer? Não sente? Mas o que você faz quando você se relaciona com o Espírito Santo? Você sente alegria, você sente vontade de chorar, você ouve seus toques, ouve sua voz. Ao Deus que servimos é um Deus vivente, Ele é vivo, Ele é vivo. Então por que oramos? Por que oramos? Por que buscamos? Por que quando estava naquele matagal, comecei e parece que me deu um êxtase e saí fora do meu corpo? E porque corria e me sentia feliz e nem o frio me atingia. Por quê?
Porque Deus nos quer levar a algo muito maior. De repente você está na igreja, você é um religioso, você vai, frequenta, pede, porque a igreja não te obriga a orar. E você chega, faz tua petição, vai para tua casa, chega na tua casa, você faz aquela oração de gato, eu chamo de gato pingado, Senhor abençoa minha família, pede e vai embora. Mas você não adora, você não intima, você não gasta tempo com Ele. E aí tua vida se torna muitas vezes vazia. Dentro da própria igreja se torna vazia, se torna sem aquele matiz, sem aquele poder, sem aquele fogo, sem aquele. Por isso que hoje eu digo para você, eu conheço até pastores hoje, homens que iam comigo no monte, quando deu a Covid. Lembram da Covid? Lembra da Covid? Pastores que comiam no monte. A Covid foi um divisor de águas para provar quem era cristão e quem não era. Hoje eu vejo homens que eu trabalhava, deu a Covid e não oram mais. Até o olhar não tem mais vida. Falar de Jesus se tornou um fardo para eles. Ir a orar no monte ou ir a buscar na madrugada para eles se tornou um saco. Eles querem mais fazer reuniões, eles já não oram como, já não há esse fogo, já não há esse poder, já não há essas manifestações na vida deles, já não há os milagres, já não há portas que se abrem, já não existe mais. E talvez você chegou à igreja, mas você nunca saiu disso, de frequentá-la, chegar até aqui e não ir mais além. É por isso que Deus me deu esta palavra, para te dizer, como está teu relacionamento com o Espírito Santo? Você o conhece? Você ouve sua voz? Ah, pastor, eu nem sei que existe o Espírito Santo, sei que ele está aí, mas eu nunca nem cheguei a tocar ele. Ele nunca me tocou, ele nunca me sacudiu, ele nunca me bateu com o Espírito Santo. Pergunto outra vez, quantos são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, esses presbíteros que eu servi, eles nem eram batizados com o Espírito Santo. Não foi assim? Quantos anos estavam na igreja? 10 anos, 12 anos? Hã? Já iam se aposentar de crentes já. Se aposentar de crentes. Levanta tua mão comigo assim, por gentileza, diga assim: Senhor Espírito Santo, constrange minha vida, para eu me preocupar, por ser batizada, pelo Senhor, com fogo. Agora olha aqui para mim. Eu quero que você saia daqui. Eu quero te provocar alguma preocupação. Quero te provocar. Se você dizer para mim, eu vou vir para a igreja e quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Se você dizer isso para mim, eu vou trabalhar em cima disso. Porque qual é o meu intuito, querido? Qual é o meu intuito? Sabe por que uma pessoa que tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, porque não se desvia fácil? Porque ela está marcada por fogo. Por fogo. Uma pessoa que anda com o Espírito Santo, ela não consegue pensar em sequer sair da casa do Senhor. Ele tem lutas, mas ele vence todas. Ele tem lutas, mas Deus continua usando ele. Ele ora e Deus fala com ele, mostra as coisas que vão acontecer aqui. Agora só quero dizer uma coisa: não te preocupa isso. Você está na igreja, você já andou na igreja, mas até hoje te falaram, não te preocupa. Você não quer ter uma vida cheia, uma vida plena, uma vida que te dê o prazer de servir a Deus. Você pode perceber hoje, quando você serve a Deus, que parece que muitas vezes se sente como quando estava no mundo, com aquele vazio, com aquela incertidão, com aquela insegurança. Mas quem tem o Espírito Santo e quem busca o Espírito Santo, irmão, acaba seu medo. Há crises, há lutas. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas eu tenho aflições. Você acha que nós não temos aflições? E muitas. Mas sabe o que depois de que eu oro, depois que eu entro em comunhão com Deus, eu ouço o quê? A sua voz. Ouço a sua direção. Me diz: por que você se atribula se eu estou cuidando de tudo? Eu vou fazer. Aí eu escuto, eles no momento eu espero, de repente passa aqui 2, 3 dias, acontece alguma coisa que ele já me disse. Aí eu digo: Senhor, mas estou dizendo que não há nenhum sinal. A circunstância está, como está, nuvens estão negras. Mas diz: descansa.
Espera, me adora só. Senhor, te adoro no meio da incertidão, no meio da negatividade, no meio das circunstâncias que não parecem favoráveis a mim. Mas, Senhor, e de repente passa 2, 3 dias, Deus abre outra porta. Agora quero dizer uma coisa. Você talvez é cristão, talvez você quer servir a Deus. Mas você tem que ter um pequeno e um desejo de querer se aproximar e intimar com Deus. Porque Deus não quer que você seja só um frequentador, um igrejeiro que vai terça, quarta, quinta. Deus quer teu tempo para Ele. Teu tempo. O que aconteceu com vocês? Quando eu cheguei, eles cantavam na igreja. Você viu que eles têm bonita voz? Eu chamava eles canarinhos de Cristo. Cantavam na igreja, e que aconteceu? Cantavam bonito. Só que o Senhor me disse, eu pensei que eles falavam em línguas. Eu disse assim, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Eu disse isso para vocês não. Disse ou não disse? Sim. E como está a vida de vocês hoje? Graças a Deus. Diferente. Hoje eu vejo o gargalho, ele parecia um tímpano. Sabe o que é um tímpano? Frio. Gelo. Não havia alegria. Deus tem algo para dar para você e você está dentro da igreja perecendo de fome, de falta de fogo, de falta de essência, de falta de poder, de falta de uma comunhão intensa, de uma comunhão onde Deus pode usar com o poder das mãos para curar a outros, para ajudar a outros que estão dentro da igreja. Será que Deus, Ele mudou? Será que as promessas eram para o passado? Ou será que são para hoje? Só que sabe que você tem que renunciar ao tempo pouco que você tem, à estrutura da tua vida que te fez, porque orar é matar a quê? A carne. E outros dirão assim, pastor, quando eu vou orar o joelho, eu não consigo orar. Eu me canso, eu falo, eu choro um pouquinho, me alivio, eu vou embora. Deus espera a tua disponibilidade. Agora veja bem, quando Deus te faz caminhar um degrau, e você persevera te leva para o segundo degrau, te mantém em vida, te leva para o terceiro degrau, quarto degrau, e vai te levando. E há um momento em tua vida que já não é conduzido, você não é conduzido pelas tuas emoções, pelos teus pensamentos que fazem guerra contra ti. Mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes a tua cabeça é uma quê? É uma peneira, é uma mente tagarela. Eu falo mente tagarela, pensa no trabalho, pensa nas dificuldades, está pensando nos problemas, está pensando na crise, está pensando na conta d'água, na conta de luz, está pensando em muitas coisas e não consegue descansar. Mas quando você é tocado e batizado pelo Espírito Santo, atualmente transformado, ele começa a fazer um processo transformador. Em Isaías 28, 11 e 12 diz assim, que quando nós somos batizados com o Espírito Santo e estamos orando como o Espírito Santo nos conduz em línguas estranhas, em lábios gaguejantes, Deus nos faz descansar. Descansar. Eu quero te convidar esta noite, querido, esta noite, quero te convidar a que você reflita nesta palavra. Eu não quero me explayar muito longe disto. Queria te convidar esta noite para... Coloca-te em pé, por favor. Vamos orar. Queria que você fechasse teus olhos, por favor. Fecha teus olhos. Aqui você está num lugar seguro, está num lugar cálido. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e não se distraia por nada. Vamos orar. Se você não sabe orar, diga Senhor, diga a Ele Santo, glória, aleluia. Adore-o. Não peça nada, por favor. Não peça nada. Não peça nada. Quem ora em línguas, ora em línguas. Solta tuas mãos, solta. Não esteja duro, solta, solta, solta. Seja livre, está na casa do Pai. Deus é nosso Deus. Deus, respira, inspira, toma um ar, relaxa, solta tuas mãos. Pai, nós não queremos pedir nada nesta noite, Deus. Nós não queremos pedir nada. Queremos estar ao teu lado.
Oh Espírito Santo de Deus. Você que não fala em língua, diga santo, santo, santo teu nome. Diga que eu amo, diga que eu amo, diga que eu amo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o amor que nós temos é o amor que Tu nos dás, que injetas em nosso coração, porque Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Nós somos livres por Te conhecer. Talvez não sabíamos que tu estavas disposto, sedento de relacionar-te conosco, Pai, mas queremos Te adorar. Adoro a Ti, Senhor. Senhor amado, vem a este lugar, vem a este lugar, vem. Vem, xaraba, canta, rabla, séria. Que ore em línguas, que ore em línguas. Diga para Deus, toca-me, Senhor, toca-me, estou esperando. Meu coração se desespera por Tua presença. Diga para Ele, desejo. Você está na casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. Está na casa do Senhor. Adore Ele, adore. Diga que o ama. Diga, Senhor, estamos aqui para Te adorar. Se você sente de levantar tuas mãos, levante tuas mãos, levanta. Vem Espírito Santo, vem. Não pensa nada, só adore. Diga, vem. Chorava, cantava, batiza-me com o fogo do Teu Espírito. Batiza-me, toca-me, sonda-me, penetra dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, dentro das minhas emoções, penetra nos meus sentimentos, penetra nas minhas entranhas espirituais, penetra dentro de mim. Eu te recebo. Chama Ele, vem, toca. Entra na minha estrutura, entra na minha casa interna, entra nos meus pensamentos, entra nos meus sentimentos, entra nas minhas emoções. Vem, Espírito de Deus, vem. Abre o teu coração, abre. Ativa minha fé, ativa meu interior para Te conhecer, Pai. Senhor amado, sou Tua filha, sou Teu filho. Eis-me aqui para ter um relacionamento forte contigo, Pai. Vem. Os obreiros fica do lado de alguém e toca no seu ombro, ajuda. Os obreiros podem ajudar. Não se assuste. Estamos fazendo uma corrente de oração. Remanávia, cantarava, serga. Remanávia. Irmã Helena, ajuda essas senhoras aqui. Sendo o calor de uma senhora, serva de Deus. Remanávia, cantarava, serga. Há fogo neste lugar. Remanávia, cantarava, serga. Toca nessa senhora. O Espírito Santo vai tocar nela agora. Irmã Jéssica, recebe. Irmã Joana, recebe, sua ministra. A unção está ali. Esta senhora aqui também. Levanta tuas mãos, Ana. Vai vir uma descarga. Está sobre a tua cabeça já. A unção está. Eita glória! Aí está. Recebe o fogo, a renovação do teu espírito. Se você sempre vontade de chorar, não tem problema. Aqui ninguém está para criticar, porque o que faz o Espírito quando toca?
do Pai amado do teu servo. Levanta a blasfêmia desta senhora, toca no timo, no coração dela, no sentimental, no emocional dela. Fogo. Espírito de Deus, toca em volta esta mulher. Vai descer uma unção agora para ela. Vai descer agora, está aí. Fogo. Põe a mão na cabeça desta senhora, em cima da cabeça. A senhora nem toca. A senhora, levanta suas mãos, querida. Levanta tuas mãos. Aí está. Levanta tua mãozinha, por gentileza. Levanta. Esta senhora precisa sair de um quarto. Remenerga, matarabaserga, carabaterga. Estende a mão para esse povo aí. A unção está trabalhando aqui. Remenerga, carabaserga. Vai, aqui está. Agora. Rompe o peso. Anjos com espada de fogo. Anjos com bacia de fogo. Recebe. Estende a mão, presbítero. Estende a mão, porque tua mão, fogo em tuas mãos. Vai. Recebe, irmã. Recebe, moça. Recebe. Esta senhora está aí. Recebe, carabatara. Abre tua boca, mamãe. Abre tua boca, glorifica. De boca fechada você não recebe nada. De boca fechada você não recebe. Abre tua boca, a Paula em línguas, Paula. Vai vir uma renovação especial agora. Aí está. Língua nova vai vir agora. Agora. Toma os pés dela. Toma a mente dela. Toma. Ela é tua filha. Ela é tua serva. Vai tirar a mão só com uma eletricidade aí. Aí está. Eletricidade aí. Uma eletricidade vai sacudir tua vida, Paula. O canal está aberto. Levanta tuas mãos sobre a gente. Adora a Deus. Adora. A unção de moço vai vir. Paula, recebe o unção de moço. Fogo. A unção de moço. Fogo sobre sua boca. Fogo. Toma esta senhora, Pai. Ele está recebendo. A unção está entrando pouco a pouco aí. A unção está entrando. Serve a Deus. A unção está entrando aí. Sobre a tua cabeça está começando a descer o fogo quente. Sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, sobre as tuas emoções, sobre os teus pensamentos. Vai. Irmã Joana, tem mais aí. Levanta a madeira. Senhor, visita. Levanta teu braço direito a uma arma que vem do trono do Senhor. Mais sobre a tua serva, mais. Senhor, derrama sobre este vaso, Pai. Derrama, ele está sedenta. Enche, até transbordar, enche. Toma todo o seu ser, toma todo o seu corpo, toma toda a sua humanidade, toma todo o seu ser. Penetra no interior da tua serva, penetra, mais, Senhor, mais até transbordar. Toca. Pega a área, dá um abraço esquerdo, algum som especial que vai sair da tua vida, pastora. Levanta a blacerga, brava, cantará. Levanta ela, toca. Derrama. Aí está. Passa. Arabas, rebeldes, arabas, recebe. Recebe, amado Espírito de Deus. Recebe, está sobre ela, está envolvendo
Deus da glória, Deus da glória, sobre esta casa, sobre esta casa, sobre esta família, entra na sala, entra no comedor dessa família, entra no dormitório, entra toda hora de macumba de feitiçaria, cai por terra, em nome de Jesus, 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 rompe barreiras, rompe barreiras, rompe barreiras, rompe barreiras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Jesus. Eu queria orar esta noite por uma pessoa. O Senhor me disse aqui quando estava lá fora, e tem retirado o meu coração. Quem tem causa na justiça aqui? Glória a Deus. Causa na justiça. Quem tem aqui? Eu tenho. Causa na justiça é se você está num processo que vai ser alguma coisa, tá? O Senhor disse para você fazer 7 anos. Eu vou estar clamando na madrugada. Quando estava lá fora, o Senhor disse, pergunta quem tem causa na justiça. Se você tem alguém da tua família ou você tem que fazer por ele a campanha. Quem tem causa na justiça? Tá? Ela tem 7 anos. 7 anos. Quem mais tem? Assim, explica que é 7 7 sábados. anos, 7 sábados você vem aqui sábados. e vamos Por 7 apresentar na sábados. fila, vamos orar por essas pessoas. Não é tua, mas Por essa é da tua pessoa. família, Deus vai dar Tá? glória. O Senhor estava orando ali, estava fora, o Senhor mandou sair para fora, o Senhor me disse que havia causa na justiça da pessoa aqui. Por isso que eu pergunto, quem tem causa na justiça? 7 anos. O que você vai fazer? Você vai orar na tua casa. Quanto tempo você poderá? Meia hora em tua casa, sobre este tópico. E também tem gente que tem pessoa que está enferma em casa. Quem tem gente que está enferma em casa? Enfermidade. Não tem ninguém aqui? Parente não está enfermo? Não tem ninguém? Amém. Então, eu estou falando isso aí porque Deus falou para dizer isso. Agora, quando você vir o sábado que vai ser os cultos aqui, você vem aqui, vamos orar para você. Mas uma das coisas que eu te digo, acerta a tua vida com Deus. Para que Deus possa abrir a porta, acerta a tua vida. Porque Deus não trabalha com gente que está em pecado, com coisa errada, correto? Então você sabe que mais ou menos o que é andar correto com Deus, né? Outra coisa, Deus diz que vai abrir essa porta por causa da revelação que veio a este lugar. Então eu já me levo a clamar na madrugada. Só que você tem que estar presente, porque você não pode fazer um elo. Tem sábados que você pode faltar, mas você não pude ir, não. Quando você decide fazer um propósito com Deus, você tem que ser fiel. Quando sabe que tem que ser fiel? Sábados. Se marca um dia, tem que ser fiel. Você não pode falhar. E clamar por esta situação. Estou aqui batendo a porta da graça. Você pode orar meia hora na tua casa. Você tem tempo. Larga um pouco a televisão. E dobra o teu Senhor, estou batendo esta causa. Agora, outra coisa. Você tem que ser correto em tua vida com as pessoas que estão do teu lado em relação ao sentido. Se você tem falta de perdão, tem ódio de alguém, então isso vai bloquear coisa. Então se tem pessoas que te ofenderam, te maltrataram, te fizeram coisa, você tem que perdoar. Porque a palavra de Deus diz que cada vez que se tiveres algo contra teu irmão, se teu irmão fez algo contra ti, ou você fez algo contra ele, e teu coração não se retratou com essa pessoa, você não precisa estar com essa pessoa que te maltratou, você não precisa estar juntinho. Só você chegar, resolver tua causa, dizer assim, te perdoa, me perdoa o que eu fiz, e não precisa estar junto. Só estar em paz, retratar. Uma das coisas que atrapalha que essa pessoa vai sair é a falta de perdão. Segunda, é você não perdoar essa pessoa. Terceiro, estar em pecado. Pecado, te explico. Pode ser pecado de, digamos assim, de bebida, fumar demais, não pagar, ter uma dívida e não pagar para a pessoa. Você pode chegar e dizer assim, eu não posso te pagar agora, mas eu vou orar para Deus me dar coisa e eu vou te pagar. Quero que você me... Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Amém. Tá? Porque você tem que tirar aquelas coisas que te condenam. Satanás está te acusando, mas Deus quer abrir a porta. O que eu fiz uma vez quando eu tive um problema muito sério? Eu estava devendo dinheiro para uma pessoa, o Senhor me mandou pagar.
E teve outra pessoa uma vez, escuta, quero te explicar isso. Essa pessoa me devia dinheiro e ela me enrolava. Sabe como é que é? Já teve gente assim que te enrolou e te contou a história. E de repente eu estava irando-me já, porque era um irmão da igreja. Era uma pessoa que eu gostava. E de repente um dia o Senhor me disse assim, sabe, teu coração está ferido, porque você está vendo que ele está te enganando, não quer te pagar, está te enrolando. Então eu peguei, decida, e eu dobrei meu joelho na madrugada e o Senhor me disse assim, libera da tua dívida. Dá o dinheiro para ele. Diga assim para ele que não te deve mais nada. Porque cada vez que você não perdoa e você fica com raiva dele, está te enrolando, ele se coloca numa prisão espiritual e você se coloca em outra. E você tem que liberar. Então quando ele disse assim, irmão, chamei ele lá e disse assim, a dívida que você me deve esse dinheiro, não me deve mais, cara. Eu te perdoo. Não, mas eu vou te pagar. Não, você não paga, Deus diz que você não paga. Eu te libero. Quando eu liberei, irmão, não pela mão dessa pessoa, mas por outra pessoa me veio uma quantia de dinheiro muito grande. Muitas vezes essas são as ataduras que impedem que Deus possa te abrir a porta. Que coisas que Deus te pede, que te impedem que você esteja com a porta fechada? Porque Deus quer resolver causas na justiça. Agora outra coisa que eu te digo, você é dizimista? Quem é dizimista aqui? Outra das coisas que também te impede que Deus te dê a bênção é que você seja dizimista. Se você não é dizimista por dízimo, Deus também não te pode. Porque a Bíblia diz que jogará o homem a Deus. Em que mesmo mais? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Então conserta a tua vida com Deus. Perdão, dízimo e perdoar. Perdoar. Se há pecado na tua vida. Quantos querem fazer essa campanha? Eu convido, vou orar na madrugada. São 49 dias que eu vou clamar. Você quer fazer? Então vem aqui na frente, vamos estar orando para você. Quem vai fazer essa campanha pode vir aqui. Estamos comprometendo a orar. Pode vir aqui, vamos. Vem aqui para vem. Você quer fazer? Vem aqui. Aleluia. Vamos orar. Estende as mãos para cá. Você quer fazer? Pensa, eu não estou te obrigando, mas se quer vitória, quantos querem vitória? Aleluia. Você entendeu bem claro o que eu te falei, né? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Eu tenho este problema. Você não precisa dizer aqui na frente todos. Você depois chama para a pastora ou chama a mim. Você me conta, eu vou te ajudar, vou te aconselhar. Você entendeu? Amém. Amém. Então vamos orar por isso. Vem aqui, Paulo, vem ficar aqui. Aí. Pode orar, pôr as mãos por aí, pastor. Você fica lá atrás. Vem aqui, irmã Dilane. Vamos orar. Só vocês que vão fazer? Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Não. Então esteja a mão. Pode fechar teu olho aí. Unge aí eles. Primeiro eu. Sinal da vida do mais. Tua inspiração. Vamos orar então. Estende a mão com gentileza aqui. Querido Deus, querido Pai. O Senhor falou de causa na justiça aqui, Pai. Xaraba cantarava, Senhor, esta causa tem que ser pelejada, Deus. Esta causa tem que ser aberta, Deus, neste ano que o Senhor manda dizer. Xaraba cantarava. São 49 dias que vamos fazer, 7 euros. Todos os sábados, Pai. Tens a vida de Ana Paula, tens a vida deste varão, da irmã Jéssica, Xarabacata, do seu esposo, tens a vida deles. Nós, como igreja, estamos apresentando essa causa na justiça. Eu também apresento, Senhor, causa minha na justiça. Senhor, neste sábado, Pai, em nome de agosto, estamos, Senhor amado, clamando, marcando uma data especial, marcando, Senhor, um elo especial, marcando, Senhor amado, um propósito com o Senhor, para que, Senhor amado, a tua palavra diz: pedir, dar-se-vos a buscar e abrir-se, buscar e encontrareis, Senhor, bater e abrir-se-vos a. Então estamos batendo na porta da graça, estamos batendo na porta da graça, causas que têm que ser resolvidas aqui na vida desse casal, a causa que tem que ser resolvida na vida da tua serva, a causa que tem que ser resolvida, Pai. Levanta a séria na vida do teu servo aqui também, levanta a séria, levanta a estou apresentando a vida do presbítero Marlon, levanta a séria, levanta a salve, toma essa casa, toma essa família, toma esse povo aqui agora, Pai. Estou apresentando neste 9 de agosto, neste dia sábado, estou apresentando em este primeiro elo, Pai, para começar 7 elos
Deus, mas exercemos dessa campanha, são 49 dias, meia hora de oração sobre esta situação, Pai. Da maneira cada um se compromete a fazer, e nós estaremos orando, clamando, apresentando, levantar, abre portas para que eles testemunhem um milagre, para que eles testemunhem um milagre, milagre a bênção que o Senhor vai fazer sobre esta casa, Pai, sobre estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tá. Vamos orar agora. Cedendo a tua contribuição, vamos orar pelas ofertas. Tem quem é dizimista, quem é ofertante. É um ato voluntário, né? A palavra de Deus diz que não seja por tristeza nem por necessidade, mas seja com alegria. Sabemos que a obra tem que se manter, mas liberalmente você sentiu de dar, contribua com a casa do Senhor. O Senhor vai estar passando, e se você tem no teu coração contribuir liberalmente, pode contribuir. Tá? Aleluia. Pode contribuir. Aleluia, Pai. Senhor amado, Pai amado, levanta a tua mão assim. Pai querido, em nome de Jesus, oramos pela contribuição, Senhor, liberal do teu povo. Oramos por cada pessoa que se compromete, Deus, a abençoar a obra de Deus. Senhor, abre as portas, supra as necessidades, Senhor, os pagamentos da casa, os pagamentos, Senhor amado Santo Deus, as necessidades financeiras, os negócios, Senhor, o trabalho. Abre portas, Deus, porque a tua palavra diz que aquele que o Senhor abre a porta para aquele que dá com alegria, não por necessidade, mas com alegria, de forma espontânea. Senhor amado, tua igreja sabe deste propósito, Deus. Então abre as portas, supra a necessidade, Senhor, tira as enfermidades da casa, tira os problemas, comece a entrar e operar profunda e poderosamente na vida daqueles que liberalmente, de forma voluntária, contribuem, Pai. Chorava, canta, abre portas para os dizimistas, aqueles dizimistas desta casa. Abre portas, Deus, abre portas poderosas para glorificar o teu nome, Pai. Nós oramos desta forma e nós te agradecemos, Senhor. Confirma a bênção do milagre em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai. Abre portas, supra a despesa, Senhor amado, não haja enfermidade dentro de casa e todas as coisas que são inerentes, Senhor amado, à vida financeira. Confirma o patrimônio, observa o patrimônio, as coisas que se gastam, as coisas que se quebram, que saia o devorador, que seja o migrador, cortador desta casa. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos, e abre portas de trabalho para que eles, Pai amado, possam doar alegremente na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor Jesus, ó Pai, abençoa. Que nunca falte, Senhor Jesus, ó Pai. Multiplica 100 vezes mais. E abre as portas 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Abre portas. Essa é uma direção na tua casa. Glória a Deus. A tua mão assim, direção na tua casa. Onde aquele lado que você mora? Aquele lado que você mora. Vamos orar pela tua família agora. Querido Deus, querido Pai, oro pela minha casa, oro pela sala, pelo comedor, pelo dormitório, oro pelo lugar onde nós habitamos, Pai. Venha entrar, Senhor, tirar toda a obra do diabo das trevas. Senhor, venha, Santo Deus, a limpar, Senhor, as enfermidades da casa. Venha, Senhor, a trabalhar dentro do relacionamento, se há briga, se há contenda, se há discussão, Pai, se há, Senhor amado, opressão demoníaca, se há barreiras espirituais, desfaça agora em nome de Jesus. Senhor, rompe, Pai amado, todo atrapalho, toda obra de macumba, de feitiçaria, todos os conflitos emocionais dentro de casa, Senhor amado, todo devorador, todo migrador, todo cortador seja retirado desta casa, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, toma, Pai, e nós te agradecemos, Pai querido, Santo Deus, em nome de Jesus. Coloca tuas mãos em posição de receber assim, tá? Pai, leva-nos em segurança, leva teu povo em segurança, aqueles que vão de carro, guarda ao entrar e ao sair, livra de todo mal, dá uma semana de vitória, Pai, uma semana de trabalho, Pai. Conserva-os íntegros, Senhor, em tua presença, e levanta-os, Pai, de toda dificuldade, Pai. Levanta-os, fortalece-os em meio a dificuldades, Pai. E que dá-lhes um muito descanso reparador neste dia, Pai. E dispõe-os a uma semana de trabalho, de vitória na semana que vem. Hoje é sábado, Pai. Dá-lhes um domingo
precioso nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sim. E que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa, remidora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com toda a igreja de toda a face da terra. E todos dizemos amém. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Irmão, por favor.